Fala pessoal, tudo bem com vocês? Com esse mercado chato, sem volume, que não sabe se sobe ou se desce, muito por conta de cenários macroeconômicos, de decisões dos Estados Unidos, vamos analisar aqui algumas pools de liquidez e o que eu estou olhando assim, um mercado um pouco mais consolidado. Se você é novo por aqui, eu sou Rodrigo Kiffer e nesse canal eu trago para vocês análise, fatos do mercado e DeFi. Bora lá? Bom, eu estou aqui na ferramenta Metrics Finance, tá? Que é a ferramenta que eu uso para fazer análise de pools. Então aqui eu escolhi a exchange Uniswap e selecionei algumas redes, no caso Arbitrum, Polygon e Base. Aqui eu fiz o filtro de TVL acima de 500 mil e abaixo de 50 milhões e coloquei a volatilidade do preço abaixo de 10%. Inicialmente eu tinha colocado abaixo de 30 para trazer algumas outras pools, depois eu diminuí para 10% para trazer mais informações de outras pools. Coloquei taxas dividido por TVL na ordenação e aí eu tenho aqui algumas pools favoritadas para a gente dar uma olhada. Então vamos começar aqui as nossas análises. Então a gente tem a Ethereum Tosh, eu vou inverter o par aqui para facilitar a leitura. Tá? A correlação da Tosh com a Ethereum nos 30 dias é negativa. Aqui a gente tem uma barra de volume bem grande, muito provavelmente nesse movimento dessa volatilidade aqui. O que eu vou fazer aqui? Eu vou diminuir o Calculation Range para 14 dias. A gente já passa a ter um volume um pouco mais legível aqui também. A correlação dela sobe para 0,61 e aí aqui a gente tem essa região aqui, aproximadamente 36%, e aqui embaixo eu aumentaria para essa região de fundo. Deixa eu aumentar aqui o Calculation Range. Então eu colocaria nessa região aqui desses fundos anteriores, muito provavelmente aqui mais ou menos em 45. Tem esse fundo aqui e esse fundo aqui, e aqui eu manteria esse topo aqui e esse topo aqui. Baixando novamente para 14 dias. Então a gente tem aqui a distribuição de liquidez. O topo está aqui, ela não está exatamente no topo, o topo está um pouquinho mais para o lado. A volatilidade de preço dela é de 20% nesse período, tá? Uma volatilidade alta. O preço está variando em 20%. Então acho que esse é um range bem conservador para tentar se manter dentro dessa pool. Claro que quem manda é o mercado, que decide, e com capital alocado de $1.000, a gente teria em média $26 de estimativa de taxas, com 977 de APR. Eu vou adicionar ela no portfólio e vamos aqui para a próxima. A próxima que eu tenho é Ethereum Virtual, também na Base. Ethereum Virtual nos 30 dias ela está com uma correlação de 0,88. Para mim, visualizando o gráfico, não parece ser tão correlacionado assim. A gente vê aqui o gráfico da Virtual se desvalorizando perante o Ethereum até chegar a esse ponto aqui, onde está o preço máximo. Tá? E aí aqui ele consegue ainda se manter. A volatilidade do preço ele está em 27% nos 30 dias e tem um volume aqui decrescente. Eu vou colocar também 14 dias de calculation range, que é um período mais próximo da atualidade. E aqui o range ele está bem interessante, porque ele está aqui pegando esse fundo aqui e esse topo. Esse topo aqui eu subiria ele um pouco mais, colocaria ele um pouco acima aqui, para poder ter essa margenzinha aqui pequena de respiro, né? Acima dos topos aqui. E aqui o fundo. Tá? Correlação de 0,91 nesse período. Aqui a gente já vê um pouco mais, esse período um pouco mais correlacionado mesmo. A volatilidade do preço dela nesse período passa para 18. Então aqui a gente também está com uma faixa de preço conservadora para essa pool. A gente tem um volume aqui mais consistente também. E com $1.000 de alocação, a gente tem aqui aproximadamente $5 de taxas estimadas, com 217 de APR anualizado. Ela também não está no topo da distribuição de liquidez, o topo está um pouquinho aqui, um pouquinho mais para o lado. Não é muita coisa. Vamos adicionar ela aqui no portfólio e vamos para a próxima. A próxima que eu tenho aqui é Ethereum Lido. Lido, para quem não sabe, é aquele protocolo de staking de Ethereum, né? Então ele é bastante conhecido, bastante conhecido. Então vamos olhar aqui, ó. A correlação dela está em 0,76 nos 30 dias. A gente vê aqui no gráfico essa movimentação lateral.
tá? A gente tem um volume grande aqui no meio, tá? A volatilidade do preço nesse período é de 11%. Então vamos ajustar as faixas. Esse range aqui ele está bem interessante nessa região que ele está aqui mesmo de 25%, que ele pega esse topo aqui e ele tem uma margem desse topo e desse topo, que é uma resistência aqui para o preço. E aqui nessa região de baixo a gente poderia trazer mais para próximo, mas como o preço ele tem essa volatilidade de 11%, então eu deixaria aqui pelo menos em 15%, mais ou menos. Colocaria até um pouco mais. Ficaria aqui talvez uns 20%. E a gente entraria aqui mais ou menos 50% de cada token para esse cenário. Vamos diminuir aqui o Calculation Range para ver como fica. O volume continua expressivo, correlação de 0,95 e volatilidade do preço de 12. Como ele tem um gráfico bem correlacionado e bem lateralizado, eu vou manter ele nos 30. A gente está com a PR aqui nos 30 dias de 111. 14 dias ele sobe um pouquinho, não muito, então a gente vê que não tem uma variação tão grande assim. A distribuição de liquidez, ela está bem próxima aqui do topo, tá? O topo está aqui, então ele está bem próximo. E com $1.000 de alocação, a gente vê que a nossa estimativa, $3, aproximadamente $3 de taxas, com 111 de APR, $1.000 de alocação. Vou adicionar ela no portfólio e vamos para a próxima. A próxima que eu estou vendo aqui é Ethereum e Aero, da Aerodrome. Ó, aqui ele informa da correlação em 0,88, principalmente nessa região aqui, que ele está bem mais lateral. Vamos trazer a faixa de preço aqui para próximo do topo, e aqui seria próximo do fundo. Eu acredito que a Aero deve se valorizar mais perante o Ethereum. A moeda da Aerodrome ela caiu bastante, então eu colocaria aqui uma margem de 20. A volatilidade do preço está em 11 nessa pool. O volume, a gente tem um volume bem grande aqui nessa barra aqui. Vamos diminuir o calculation range também para poder ver. É um calculation range de 14, eu não digo, mas eu acho que um calculation range de 25 seja interessante. Seja mais interessante, que você consegue buscar mais aqui, algo um pouco mais próximo, em 20% mais ou menos para cada lado. Entraria com um pouco mais de aero nesse cenário. E a gente teria aqui, com $1.000 de alocação, aproximadamente $2 de taxas diária, 100% de APR. Com essa configuração, uma configuração bastante conservadora, para uma correlação de 92%. A gente pode até melhorar isso aqui, pode botar talvez 17. A gente pode puxar mais para próximo aqui, principalmente aqui, que dá para ficar uns 15 com 16 ali mais ou menos, que é próximo desses fundos aqui. Esse aqui eu não quero aproximar tanto desses topos porque ele tá ele tá próximo aqui, tá? Embora eu tenha um topo aqui e um topo aqui fazendo resistência e ele não passou, eu não quero deixar nessa região porque ele vai estar menor do que a volatilidade do preço, então eu prefiro deixar ele um pouco acima, tá? Como margem de segurança aqui. Acho que uns 14% tá legal. E aí a gente melhorou um pouquinho aqui o APR para 131, 3,60 de estimativa com $1.000 de alocação. Ele já está aqui no topo da distribuição de liquidez. A gente vê que a distribuição de liquidez está bem concentrada aqui. Para os cantos não tem tanta distribuição de liquidez. Adicionando ela no portfólio e vamos aqui para a próxima. A próxima é uma pool bem conservadora, bem para holder mesmo, né? Que é a CBBTC, que é o Bitcoin da Coinbase, com Ethereum. E aqui eu gosto de deixar o CBBTC na primeira opção e Ethereum na segunda, conta que a gente tem uma visualização melhor aqui dos preços. Se eu inverter, a gente vai ter um 0,0 alguma coisa. Então eu gosto de deixar assim. A visualização do preço melhor. Ele está aqui no topo da distribuição de liquidez, aqui é a distribuição de liquidez do CBBTC com o Ethereum. Ele está com uma correlação nos 30 dias de 0,88. O volume está um pouco decrescente, né? Ele está descendo. A volatilidade do preço é de 4,82. Então a gente consegue aqui puxar aqui para bem próximo, né? Então nessa pool aqui a gente consegue deixar o valor dela bem próximo aqui, tanto desses fundos aqui, da onde está o preço agora, como dos topos. Se a gente olhar aqui eu tô em 2 de fevereiro, eu posso botar aqui 12 dias.
no Calculation Range para a gente ter a visualização desse gráfico aqui, dessa parte do gráfico aqui, que é onde o preço está se movimentando agora. Volatilidade do preço é essa de 4,71, a gente pode até botar 11 dias. Ó, 3,52 em 11 dias, correlação de 0,79. E aqui a gente tem um volume mais consistente. Como ela é uma pool muito mais conservadora, a gente não vai ter grandes APRs. Com $1.000 a gente vai ter uma média de $1 por dia ali. 41 de APR. O APR dela de Ethereum com Bitcoin não costuma ser alto mesmo. Ele é um APR mais baixo, até por ser uma pool mais conservadora, então pessoas que são mais conservadoras acabam alocando nesse tipo de pool de Ethereum Bitcoin. Eu vou adicionar ela aqui no portfólio e vamos para a próxima. A próxima que eu tenho aqui é Ethereum Aave. Aave é plataforma de empréstimo, também bem conservadora aqui na Polygon. Aqui a gente tem a volatilidade do preço em 9%, quase 10%. Um volume bem forte aqui em um determinado momento, mas ele vem constante com esse spike e esses spikes aqui. A correlação dela é de 0,94. A gente vê que ela vem num movimento aqui bem lateralizado. Deixa eu puxar o range aqui para a gente ver melhor. Aqui a gente vê ela aqui nesse movimento desse fundo aqui e desse topo aqui. Então seria 12%, 16% para o outro lado. Com um preço, uma volatilidade de preço de praticamente 10, a gente consegue puxar e ser um pouquinho mais agressivo, deixando aqui 12, 12. A gente pode puxar aqui o Calculation Range para 14 dias, para poder ter uma visualização de volume também. Continua tendo aquele spike, né? Eu vou manter ela nos 30 dias, porque não fez tanta diferença assim, ali no APR, etc. Ela já está no topo da distribuição de liquidez. A gente vê que a distribuição de liquidez dela é bem concentrada aqui nessa região, né? Para cá não tem muito, nem para cá. Então, com $1.000 de alocação, $3,34 por dia e 121 de APR, também numa pool bem conservadora, com ativo bem consolidado. Adicionar no portfólio. Bom, então aqui está o nosso portfólio, tá? A gente colocou aqui 6 pools. Toshi não é conservadora, Toshi é meme coin, é uma das principais da Base. Virtual, ela tem a narrativa de inteligência artificial, mas é uma pool volátil, tá? Não é uma pool tão conservadora assim. E as demais, a Aero também não é tão conservadora assim como o Virtual. Lido, Bitcoin, Aave são mais conservadoras, com tokens mais consolidados no mercado. Ethereum Bitcoin é a mais conservadora de todas. Ethereum Lido e Ethereum Aave são mais ou menos equivalentes. Beleza? E com isso a gente tem uma alocação de $6.000, uma média de APR de 268% anualizado, mais ou menos $44 por dia, com essas pools onde eu coloquei um range conservador na Virtual, um range conservador na Toshi e na Aero. Na verdade, em todas, mas como elas têm uma volatilidade de preço maior, então eu fui mais conservador nelas, beleza? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Torne-se membro do canal para ter acesso a vídeos exclusivos. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Deixe seu like e comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo.